Bem, começou a gravação, então vamos iniciar nossa aula hoje, que será sobre o crime de furto. É um tipo penal bem extenso. Stephanie e Tayane, eu vou fazer em virtude dos 2 feriados que nós tivemos, como na semana passada. Eu vou falar algumas jurisprudências, não vou falar todas. Aí você tem uma lida nas demais e qualquer dúvida me mandem mensagem, ou perguntem hoje ainda, ou perguntem na próxima aula. Então, o furto. Ok, Tânia, obrigado. Então, o furto, artigo 155 do Código Penal. Vou ler aqui rapidamente os artigos para vocês se situarem, que nós vamos fazer, e depois eu vou comentar um a um com a leitura de alguma jurisprudência. Comentar alguma jurisprudência. Então, artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Aqui é um aumento de pena, pessoal, de 1/3, se o crime é praticado durante o repouso noturno. O parágrafo 2º é a questão de diminuição de pena. Então, há uma causa especial de diminuição de pena quando o criminoso for primário, se a ré subtraída for de pequeno valor, o juiz pode, então, alterar, substituir a pena de reclusão, que no furto é reclusão, aqui, 1 a 4 anos de reclusão, para substituir pela detenção ou diminuí-la de 1 a 2/3 ou ainda aplicar somente pena de multa. Então, vai ficar a critério do juiz se for objeto subtraído de pequeno valor. O parágrafo 3º determina que se equipare, né, a coisa móvel à energia elétrica. Aí nós veremos diversos tipos de energia que podem ser entendidas como energia elétrica para fins de furto. Então, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica, ou qualquer outra, aqui que está a questão, qualquer outra que tenha valor econômico. O parágrafo 4º trata do furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. O inciso 1 qualifica o furto quando for cometido furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Temos umas figuras mais recentes. O parágrafo 4º-A. O slide está rodando para vocês, né? Eu estou vendo na outra tela aqui. Está tranquilo, né? Tá bem. Então, parágrafo 4º-A. Aqui tem um aumento de pena que vai 4 a 10 anos, né? Se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo, né, semelhante a explosivo, que cause perigo comum. Então, guardem essas 2 palavras, perigo comum. Isso aqui modifica muita coisa no crime de furto. Em seguida, nós veremos. O parágrafo 4º-B, a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. O furto é mediante fraude. Então, o furto mediante fraude, né, é um furto, então, como nós veremos, tem uma qualificadora lá de fraude. Então, se o furto que for praticado mediante fraude, nós vamos trabalhar ele para diferenciar da estelionato, for cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Então, nós temos como furto qualificado aqui, furto mediante fraude. A pena de reclusão de 2 a 8 anos se o crime é cometido mediante fraude. Então, nós veremos como ocorre o furto mediante fraude e veremos que tem uma pena diferenciada lá do furto qualificado é 2 a 8, aqui é 4 a 8. Se essa fraude for por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou qualquer outro meio fraudulento análogo. O 4C. A pena prevista no parágrafo 4º deste artigo, considerada a relevância do resultado,
Então, voltando ao parágrafo 4º, trata lá dos explosivos. A pena prevista no parágrafo 4º-B desse artigo. Vamos ver o B. Deixa eu entrar aqui. Só um minutinho. Tá. Então, a pena prevista no 4º-B, que é esta da fraude, né, o furto cometido por fraude por meio informático. Então, vamos voltar lá no C. A pena prevista no parágrafo 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se 1/3 a 2/3 se o crime é mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, para não ficar nenhuma dúvida, nós estamos falando do furto mediante fraude praticado por meio de dispositivo informático, e se o servidor for fora do território nacional, tem esse aumento de 1/3. Também terá 1/3 de aumento se o crime praticado contra idoso ou vulnerável. Então, o furto mediante fraude com uso de equipamento informático. Então, nós teremos esse aumento de pena nesses dois casos, se o servidor for fora do território nacional ou for contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha ser transportado para outro estado. Então, se furtarem o veículo para levar para outro estado e realmente chegue à fronteira, ou para o exterior e realmente chegue à fronteira também, divisa com o estado ou fronteira com outro país, teremos esta pena maior, 3 a 8 anos. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção. Esse parágrafo foi criado por causa do abitrato, furto de gado. E mesmo que seja ainda abatido ou dividido, não precisa ser o animal inteiro, então, o semovente. Parágrafo 7º. A pena é de 4 a 10 anos se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios, que, conjunto isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, tanto explosivos quanto os acessórios que permitam montar e empregar esses explosivos, tem essa pena maior. Isso aqui é para evitar os furtos e roubos, né? Os furtos de explosivo para utilizar em roubos, né? Principalmente, ou em furtos mesmo. Bom, o furto é um crime doloso, não tem culposo. Nós vamos ver o furto de cadáver, pode ser furto se tiver valor econômico, caso contrário, não será crime de furto. Nós veremos em seguida, uma jurisprudência. Bom, coisa abandonada, res derelicta. Coisa sem dono, res nullius. E coisa de perdita, que é coisa perdida, não é crime de furto. Então, tem que ter dono, tem que ter proprietário e tem que ter valor econômico para ser furto. Então, essas duas questões são importantes. Tem que ter dono, proprietário, e tem que ter valor econômico. No caso do objeto perdido, nós podemos ter o crime do artigo 169, inciso 2 do Código Penal, que é apropriação de coisa achada. Neste artigo diz que se a pessoa que encontrar uma coisa não devolver ao proprietário ou não entregar à autoridade em 15 dias, ele incide nesse delito aqui que se chama de apropriação de coisa achada. Aí não terá furto. A consumação, pessoal, se dá quando sai da esfera de vigilância da vítima. Isso aqui é um negócio um pouquinho complexo. A jurisprudência mudou muito nos últimos anos. Antes, no passado, se demandava posse mansa e pacífica. Agora, não se demanda posse mansa e pacífica, né? Ou seja, houve
a inversão da posse, um pequeno momento, sem a pessoa ver, a vítima, está consumado o delito. Agora, se houver a pessoa, o réu subtrai, e a pessoa vê imediatamente a subtração, vê ocorrendo a subtração, e persegue o réu, o autor do fato, aí nós teremos tentativa. Então, tem que haver a subtração sem que a vítima perceba, isso que é o furto. Porém, não se demanda mais a posse mansa e pacífica. Inverteu por alguns minutos, alguns instantes, sem que a vítima veja, depois, se ela vê, está consumado. Agora, se ela ver no ato e sair atrás, é tentativa. Então, aqui o STF, para a consumação do furto, suficiente que se efetive a inversão da posse. Se retomada em momento imediatamente posterior, né, nós teremos, então, daí a questão da tentativa. Se for avistado, se não for avistado pela vítima, se inverteu, a vítima não vê, inverteu por alguns pequeno período de tempo, alguns minutos, e depois destes minutos que a vítima vê, aí está consumado. Para ser tentativa, tem que ver no ato e sair atrás. Ok? Consumação, tudo bem? Vou adiante. Aqui são jurisprudências também sobre a consumação, eu vou passar adiante, depois vocês leiam e podem tirar dúvidas comigo. O furto de cadáver, pessoal, ele vai ser crime de furto quando ocorrer que este cadáver tenha algum valor patrimonial, seja patrimônio de algum instituto científico, por exemplo, seja patrimônio de uma universidade. Deixa eu abrir o Código Penal aqui. Aí, nesse caso, se ele for propriedade de uma universidade, como a nossa, que tem esses cadáveres, aí é crime de furto. Caso contrário, se for no cemitério e furtar o cadáver, não será crime de furto, será o artigo 211 do Código Penal. Estou lendo aqui, destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Tá ok? Entenderam a diferença? Se tiver algum valor patrimonial, como pertencente a algum instituto de pesquisa, aí será furto. Caso contrário, subtrair de um necrotério, subtrair do cemitério, será o 211. Então, vou adiante, se não tem perguntas. Princípio da insignificância. A gente já tratou disso, eu vou falar rapidamente algumas coisas, pessoal. Porque no furto que está presente bastante a insignificância. Então, vou falar algumas coisas, outras vocês leiam. Reiteração de furto, então, condutas reiteradas, subtraindo res furtiva, res aliena, com um valor insignificante, que cabe a bagatela, mas se for reiteração, não cabe, a gente já sabe disso. Os sujeitos começam a praticar reiteradamente esse furto, não cabe insignificância. O STJ fixou em 10% do salário mínimo os objetos, né, furtados, subtraídos para ser insignificante. CDs falsos, também tem jurisprudência aqui do STJ, dizendo que é inaplicável o princípio da insignificância na questão desses CDs falsos que são apreendidos aí com vendedores ambulantes normalmente. Aqui, furto qualificado também por escalada, o STJ afastou a possibilidade da insignificância. Aqui outro também, escalada, insignificância está afastada. Habitualidade, como eu já falei, a reiteração, mas no caso aqui a prática do artigo 334, contrabando ou descaminho. Tem uma orientação que é até R$20 mil, descaminho, não contrabando.
delito de descaminho. É contrabando e descaminho, mas só o de descaminho. Descaminho é ilidir impostos. Contrabando é fazer entrar no país mercadorias que sejam proibidos o ingresso. No caso do descaminho, coisas possíveis, permitidas, mas não se recolhe imposto. Então, o descaminho tem orientação jurisprudencial em virtude de uma questão envolvendo uma portaria do Ministério da Fazenda, que se pode haver insignificância, até 20 mil reais. Mas esses sacoleiros, assim, que vêm do Paraguai, do Uruguai. Mas, se a prática for habitual, se o indivíduo for flagrado já mais de uma vez, então obsta a aplicação do princípio da insignificância. É a reiteração da conduta, né? Aqui eu falei para você a questão da portaria do Ministério da Fazenda, o TJ aplica isso. Só não pode haver reiteração nesses 20 mil reais. Furto de talão de cheques, apesar do valor econômico ser baixo, o Guilherme de Souza Nutti entende que há um valor econômico. Furtar um talão de cheques, então, mesmo que não use as cartas, porque aí poderia ser estelionato, né? É considerado furto pelo Guilherme de Souza Nutti. Só furtar o talão, as folhas do talão. Furto de uso, só isso aqui é importante. O furto de uso não é crime. Por exemplo, o sujeito passa na rua à noite, verifica a presença de um carro, pega o carro, dá uma volta e coloca no mesmo lugar. Se não houve nenhum dano, não houve nem um prejuízo econômico para o proprietário do veículo, e foi antes dele dar conta do sumiço, se trata de furto de uso, que na realidade não é furto, não é crime. Por quê? Porque o furto, para se considerar furto, tem que haver ânimo de assenhoramento, ou seja, o sujeito subtrai o patrimônio, a res, para se assenhorar, seja por qual motivo. Taíne, o gasto da gasolina, dependendo se for um valor que não seja insignificante, né? Até 10% do salário mínimo dá para se cogitar. Tá isso aí. Se for irrisório, o valor aí cai na insignificância, né? Mas, então, não pode ter prejuízo. Se tiver prejuízo, considerando a insignificância aí pode ser crime. Mas não tendo nenhum prejuízo, então, não é crime o furto de uso. Furto em túmulos e sepulturas, a gente já falou, né? Então, a questão do cadáver. Se for o furto em túmulos e sepulturas, não o cadáver, aí nós temos a possibilidade da violação de sepultura, que é o artigo 210, ou também a possibilidade de destruição, subtração, ocultação do cadáver, que é o 211. A trombada, pessoal, se discutia se era furto ou roubo. O sujeito está caminhando na rua, o réu vem e tromba e pega o objeto da vítima. O NUT, né, atesta que é roubo. E realmente é para ser roubo, porque houve agressão, houve violência. Então, trombou no sujeito é uma subtração mediante violência ou grave ameaça. Então tem que ser roubo, mas se discutia isso. Furto de cartão de isso aqui é um entendimento do desembargador Guilherme de Souza Nutti, tá? Que não é crime, não é furto, porque não teria valor econômico, entraria na bagatela. O cartão de crédito seria um plástico, né? E o banco restitui sem maiores cobranças, sem cobrar. Então, nesse caso, não haveria, então, crime de furto. Obviamente, né? Desde que não se utilize o cartão. Se utilizar, nós podemos estar diante de um estelionato, né? O furto famélico. O furto famélico é uma questão de estado de necessidade, pessoal. Então, não é crime. Se for subtração de alimento para saciar a fome, não é furtar mais que o necessário. Subtrair para saciar a fome é considerado estado de necessidade e exclui a ilicitude do fato.
Tranquilo até aqui? Posso ir adiante? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. É uma causa de aumento de pena. A pena aumenta-se em 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Bom, o STJ aqui e o STF têm diversos julgados no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 155, esse parágrafo 1º, se refere à prática de furto durante o repouso noturno e é aplicável ao furto qualificado. Ou seja, se o sujeito praticar um furto qualificado, digamos, 2 pessoas, concurso de pessoas, e for à noite, além do a pena ser maior por ser furto qualificado, ainda teremos a incidência dessa causa especial de aumento de pena, entendimento aqui do STJ. Então, tanto o STJ quanto o STF tem juízo para se manifestar no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º de 155, repouso noturno, se refere à prática de furto durante o repouso noturno, é aplicável ao furto qualificado. Bom, o que é repouso noturno? Tem algumas questões, né? Entende-se por repouso noturno o período que medeia entre o início da noite, quando sai o sol, né? Quando se põe o sol, e o surgimento do dia. Esse é o conceito do NUT. Então, iniciou a noite, o sol se põe e surge o dia. Mas nós veremos que tem algumas questões no meio disso aí que não é bem assim. Aqui ele dá um exemplo, né? Se a vítima dorme durante o dia como um vigilante noturno, não incide a agravação. Mesmo que ele esteja dormindo, não incide esse agravamento da pena. Mas ele entende, isso é polêmico, né? Que é possível haver o aumento, no caso do furto ser cometido em zona rural, sítio ou fazenda, durante o dia, desde que os moradores estejam repousando. Por que isso? Porque o entendimento dele é que do vigilante que mora na cidade não cabe agravar a pena, porque a cidade é movimentada. Apesar do vigilante estar dormindo, tem diversos vizinhos, pessoas passando na rua, então não há frouxidão na vigilância, porque o furto noturno é causa de aumento de pena, porque a vigilância fica mais frouxa, as pessoas dormem, então é mais fácil de agir. No caso do vigilante, dormir na cidade durante o dia não cabe. Para ele, se for pessoas dormindo na zona rural, numa fazenda, poderia incidir, mesmo que fosse de dia. É só uma doutrina, tá, pessoal? Não tem jurisprudência disso. É bem polêmico. Tribunal de Justiça, com a evidência do parágrafo 1º, é imprescindível a aferição dos atos da comunidade. Aqui que eu queria chegar para falar para vocês. Por exemplo, o que se considera alguns julgados, como esse aqui? Se for numa pequena cidade, uma comunidade ali pequena, e houver o furto no início da noite, é considerado furto noturno. As pessoas dormindo ou não, isso não vem ao caso quando é durante a noite. Agora, se for numa praia, no verão, o horário para ser considerado furto noturno, ele tem uma certa condescendência. Os tribunais acabam julgando que mais tarde, a cidade dorme mais tarde, não às 7 da noite. Se for no interior, assim, numa cidadezinha pequena, um vilarejo pequeno, aí poderia ser bem mais cedo. Mas na praia não seria com a noite, o iniciar da noite. Dependeria de como a cidade se porta. Então, é o que diz a jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada. Se for à noite, pode ser no estabelecimento comercial onde não tenha ninguém e também numa residência desabitada, STJ. Aqui está novamente que a majorante, então, pode ser aplicada no furto qualificado.
STF, esse caso aqui. Parágrafo 2º. Se não tiverem perguntas, eu vou andando, pessoal. Se vocês quiserem perguntar, melhor. Se o criminoso é primário, então não é reincidente. Vocês sabem disso, né? Quando que o sujeito é reincidente. Então, se ele é primário, inverso de reincidente, é de pequeno valor a coisa, vocês têm que diferenciar pequeno valor de insignificante. Se for insignificante, é fato atípico. Pequeno valor é mais, então, é uma regra que tem um valor maior do que insignificante. Pequeno valor. O juiz, então, pode substituir a pena da reclusão pela de detenção, ou diminuir de 1 a 2/3, ou ainda aplicar somente multa. Então, nesse caso do valor insignificante, o fato é atípico e não é crime. A gente tem ali uma ideia de 10% do salário mínimo, que é uma orientação do STJ, no furto insignificante, na coisa do valor insignificante. Nesse caso de pequeno valor, tem jurisprudência falando aí até R$1.000. Então, primariedade, pequeno valor, né? Você tem a ideia de um salário mínimo, né? R$1.000, agora é 1.200. O privilégio na figura qualificada se entende que sim, o NUT entende que no furto qualificado, se a coisa for de pequeno valor, também pode aplicar essa diminuição aqui de pena ou esta situação aqui proposta pelo parágrafo 2º. Aplicação simultânea do parágrafo 1º, que é uma causa de aumento de pena, que é furto noturno. Aqui ficou ruim, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Então, aplicar uma majorante pelo furto noturno, parágrafo 1º, e uma majorante e uma minorante, ou causa especial de diminuição de pena, pelo pequeno valor. Tem entendimento que é possível. Então, uma anularia a outra. Ó. Assim, poderá aumentar 1/3 a pena, furto praticado durante o repouso noturno, bem como, em seguida, compensar a elevação com a diminuição de 1/3 por conta, então, do pequeno valor. Entendimento do desembargador Guilherme de Souza Nutti. Aqui tem uma súmula do STJ, 511. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º, então, pequeno valor, né? Nos casos de crime de furto qualificado. Então, há possibilidade de aplicar, então, essa causa especial de diminuição de pena, que é um objeto de pequeno valor, a reza de pequeno valor, no caput e no parágrafo quarto, que são as qualificadoras. O furto qualificado, parágrafo 4º. STJ, aqui, ó, a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 155, parágrafo 2º, pode ser aplicada conjuntamente com determinadas qualificadoras do furto, de natureza objetiva. Aqui fala na questão do furto privilegiado, salário mínimo, para ser pequeno valor, STJ, esse aqui. STF distingue o furto insignificante do pequeno valor, já falamos sobre isso. Parágrafo 3º. Para-se a coisa móvel, energia elétrica ou qualquer outra energia que tenha valor econômico. Tudo bem aí, pessoal? Posso seguir? Ninguém está em dúvida? Ninguém tem perguntas? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver algumas orientações, então. O que o NUT diz que é energia? Obrigado, Tayene e Stephanie. Energia é a elétrica, química, radiativa, genética, mecânica. Então, uma ligação clandestina
evitando o medidor de energia elétrica, é o furto. Isso aqui é o gato, em que as pessoas fazem um desvio do medidor de energia elétrica e ele não paga energia. Então, esse é o chamado gato. Esse aqui é o clássico furto de energia equiparado a furto. Então, esse não tem dúvida. Vamos ver outros. STJ, TV a cabo, pessoal. Pode ser equiparado a energia elétrica. Esse aqui também é STJ. Agora, que sinal de internet, ó, é fato típico. Subtração de sinal de internet é fato típico. Revela a denúncia que eu recorri de aproximadamente um ano, ele distribuía sinal da internet, Velox, para 8 residências, recebendo R$40 de cada um. Então, essa conduta adequa-se perfeitamente ao tipo penal descrito no 55, parágrafo 3º. Então, nós tivemos aqui a possibilidade também do furto de energia, do desvio, né, de internet ser considerado furto. Furto qualificado. Parágrafo 4º. Quando é que qualifica o furto, então? Que a pena passa de 1 a 4, muito simples, para 2 a 8 anos de reclusão. Primeira possibilidade, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Vou só repassar aqui, depois nós vamos um a um. Com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza. Emprego de chave falsa, concurso de 2 ou mais pessoas. Então, vamos ver uma. Primeiro, destruição ou rompimento de obstáculo. Isso aqui é um dos mais comuns, pessoal. Significa arrombar uma porta, uma janela, quebrar essa porta, quebrar o cadeado, destruir a porta. Então, é grau, ou quebra mais, destrói mais, ou destrói menos que rompimento. Romper ou destruir, então. Obstáculo, a subtração da coisa. Olha a importância do que eu vou falar agora. 155, nós estamos falando do 155, parágrafo 4º, inciso 1. Olha o que diz aqui, ó. A incidência desta qualificadora que nós estamos vendo, com destruição ou rompimento do obstáculo, pressupõe conduta praticada pelo réu, objetivada, objetivo nele, né, a destruir, agora é o que eu quero falar, ou romper o óbice que dificulta a obtenção da coisa. Então, o rompimento ou obstáculo, a destruição ou rompimento do obstáculo é a subtração da coisa. Não é romper ou destruir a coisa que se furtou. É algo que protege a coisa. É o obstáculo à coisa. Então, se o dano é contra o próprio objeto do furto, nós teremos, então, o furto simples. Provavelmente não teremos a incidência dessa qualificadora. Então, o veículo é a coisa mais tranquila para se saber. Se se arromba a porta de um carro, quebra o vidro, para tirar o rádio, eu tenho furto qualificado. Agora, se eu quebrar o carro para furtar o carro, é furto simples. Compreenderam que esse rompimento ou destruição é ao obstáculo e não à coisa furtada. Tudo bem isso? Sim, tudo bem. STJ. Inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Tá? Insignificância não cabe. Inciso 2. Então, praticar o furto, né, a subtração da coisa, com abuso de confiança, mediante fraude, escalado, destreza. Vamos ver, então. Primeiro, abuso de confiança. Quando se confia numa pessoa, que ela tem proximidade de ti, que ela detém a tua confiança, entrega a tua carteira, teu cartão, documentos, enfim, ela circula junto a ti com total confiança. Isso que se pressupõe ser confiança. Credibilidade na pessoa, tu dá a chave da casa para entrar na tua casa, por exemplo. Né? Então, um exemplo aqui.
coitada, sempre da empregada. Uma empregada doméstica, então, que há anos trabalha com a pessoa, poderia ser o jardineiro, poderia ser um motorista, né? Qualquer pessoa que tenha goze dessa confiança, inclusive transite dentro da casa do patrão, né? Então, entregam a chave da casa para essa pessoa, várias outras atividades pessoais, como pagamento de contas. Se praticar um furto, né, em virtude desse contexto da confiança, então incide a qualificadora da confiança. Não tem perguntas, estou indo adiante. Agora nós vamos ver a questão da fraude, ó. Mediante fraude. Vimos o abuso de confiança, agora vamos ver o furto mediante fraude. Então, o que é fraude? É uma manobra enganosa destinada a iludir. Isso aqui é importante para a fraude. Destinada a iludir alguém. Iludir. E aí nós teremos outra situação. Isso pode gerar este furto aqui, que nós estamos vendo, ou pode gerar estelionato. Estelionato. Esta figura de iludir alguém para praticar uma conduta pode ser furto e pode ser estelionato. Vamos ver a diferença, então. Então, essa manobra que ilude a pessoa, ludibria a confiança da pessoa e é utilizada para que a pessoa se distraia e aí o sujeito que ilude furta. Né? Então, o agente criar uma situação especial voltada a gerar na vítima um engano, tendo por objetivo praticar uma subtração de coisa alheia móvel, incide na figura qualificada. Então, chama a atenção da pessoa, por exemplo, para o comparsa pegar um objeto dela. Ela tem uma bicicleta, aí o A chama ela, conversa com ela, e o B subtrai a bicicleta. Então, eu tenho um furto aí qualificado por concurso de pessoas e pela questão da fraude. Né? Então, furto mediante fraude é isso. Engana a pessoa, cria uma situação para subtrair dela. Então, não vai ver a subtração. Agora, se esta enganação, se esta estratégia for para que a pessoa entregue a res, aí é o crime de estelionato. Furto se subtrai da pessoa. Estelionato, a pessoa entrega. Em ambos tem fraude. Há uma fraude por parte do autor, do agente, só que ele engana a pessoa para ele ou alguém que está com ele subtrair a res, e no estelionato ele subtrai, ele pratica uma fraude para que a pessoa entregue a res para ele. Entenderam a diferença? Sim. Exemplo. Aqui tem um exemplo. O funcionário de uma companhia aérea, né, no aeroporto, a pretexto de auxiliar um passageiro, diz que fica com a mala dele lá, a bagagem dele, esperando, cuidando, enquanto ele vai lá no balcão para alguma situação. Né? Então, ele é enviado ao balcão, precisa de alguma informação. E aí, nesse momento, essa pessoa, esse funcionário, subtrai os bens contidos na mala. Então, eu tenho um furto qualificado. Ele criou uma estratégia para que uma fraude, né, para que a pessoa fosse até o balcão do aeroporto, e ele ficou, como funcionário, a pessoa confiou nele, ficou cuidando da mala, e ele já fez isso para subtrair os objetos. Então, esse é o furto mediante fraude. STJ. Terceira sessão desta corte afirmou o entendimento no sentido que a subtração de valores de conta corrente, valores de conta corrente mediante transferência fraudulenta, utilizada para ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores, mantidos em guarda bancária, sem consentimento da vítima, configura o crime de furto mediante fraude, previsto no artigo 155, parágrafo 4.2. Então, são essas situações que o dinheiro da pessoa, de alguma maneira ou de outra, é retirado, né, uma transferência que é utilizada, retirada de dinheiro da vítima, lá do banco, da conta no banco,
é o furto mediante fraude. Só que nós temos um tipo novo, essa jurisprudência vai poder evoluir. Nós temos ali as fraudes pela internet agora, tem um aumento de pena. Então, a gente vai ter que ver a formação da jurisprudência e da doutrina no próximo ano, aí, nos próximos anos, ver como vai se formar. Pode mudar essa situação aqui. Hoje, desviar dinheiro por essa jurisprudência aqui, desviar dinheiro de conta bancária, é furto mediante fraude, mas poderá evoluir isso. Bom, furto e estelionato, nós já vimos a diferença. Furto por escalada, pessoal, também qualifica. Escalada, então, é uma subida atípica, é uma entrada atípica, é o ingresso anormal. Tem diversos exemplos, sobe no telhado, né, remove telhas para invadir a casa, sobe numa árvore para entrar lá no segundo piso. Tem gente que fala, cava um túnel, também seria uma entrada anormal. Pode ser considerado escalado. Então, qualifica o crime. Pular uma janela não é escalada, tá, pessoal? É furto normal, simples. Furto por destreza. É agilidade, então, ímpar dos movimentos de alguém. Né? O batedor de carteira é um exemplo. Aquele sujeito, né, que chega próximo a alguém, caminha do lado, conversa com alguém e retira a carteira dele sem ninguém ver, em virtude da agilidade das mãos. Emprego de chave falsa também qualifica. Aqui da chave falsa, que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: a cópia ou a original não é considerado chave falsa. Tem que ser falsa. Tipo, então, uma micha, que é um ferrinho que alguns conseguem usar para abrir fechaduras. Se for uma cópia da chave, não é chave falsa, não qualifica o crime. Concurso de 2 ou mais pessoas. Então, é quando 2 pessoas, de alguma maneira, praticam um furto. As duas ingressam no local, as duas subtraem, uma cuida enquanto a outra subtrai. Pode ser de diversas maneiras. Tendo 2 pessoas, eu tenho, então, o furto qualificado em concurso de 2 ou mais pessoas. O parágrafo 4º. Reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Isso aqui, esse parágrafo 4º é novo, ele foi criado em virtude do furto dos caixas eletrônicos, né, por meio de explosão dos bancos. Então, se aumentou consideravelmente a pena quando se explode o caixa eletrônico para pegar dinheiro. Só que tem um detalhe, tem que causar perigo comum. Então, o banco, se é embaixo de uma casa, se tem casas ao lado, então o banco da cidade vai haver essa pena aqui. Vai ser a incidência do parágrafo 4º A, porque vai causar perigo comum. Pessoas que moram perto, pessoas que passam por ali, movimento da cidade. Agora, por exemplo, se essa explosão for na porta de um celeiro no interior, numa fazenda, que não tem movimento, para subtrair um veneno, máquinas agrícolas, então não tem que se exige que é perigo comum. Então não poderá ser enquadrado nesse parágrafo 4º aqui, por causa do perigo comum. Parágrafo 4º B. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude cometido com meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programas maliciosos. Aqui, quando o furto for mediante fraude, que é aquele que nós vimos lá, por exemplo, subtrair dinheiro pela internet da conta bancária de alguém, quando for esse tipo de furto, mediante fraude, se ele for cometido, então, por meio eletrônico ou informático, a pena será ainda maior. Vamos falar aqui do estelionato. Então, as razões dessa lei nova residem justamente como aconteceu no cibernético ou virtual, no aumento expressivo de fraudes virtuais durante o período de pandemia, tendo o distanciamento social e a maior utilização dos meios digitais,
a realização de atividades pessoais e profissionais contribui sobremaneira para o incremento desse resultado. Então, a gente está falando de furto, pessoal. Estelionato é quando se convence a pessoa a entregar. Nós estamos falando aqui do furto mediante fraude. Um exemplo é conseguir desviar dinheiro da conta de alguém. Se for pela internet, ainda tem essa pena maior aqui. Porque lá na qualificadora é 2 a 8. Aqui é 4 a 8. Queria falar, Stephanie? Sim, no caso do Pix, se enquadra nesse caso, então, professor? Se tem que conseguir desviar, né, o valor. Agora, se convencer a pessoa a fazer um Pix para o autor, aí, e se fizer por vontade própria, sendo enganado, né, aí é estelionato. Agora, se o autor conseguir desviar o dinheiro da conta, aí é furto, mediante fraude. Me parece que o Pix, eu não estou vendo assim uma possibilidade de ser furto, só se tiver a possibilidade de desviar pelo Pix o dinheiro, não sei se pode isso, mas o desvio do dinheiro é furto. E convencer a vítima a entregar é estelionato. Pode falar, João. Obrigada. O Pix errado e não devolvido também não entra nisso? O Pix por engano, vamos dizer assim. Eu sei, eu não, porque aí nós poderemos ter a questão da apropriação indébita. Recebeu e não devolveu. Mas furto não, porque ele não subtraiu, e estelionato não, porque ele não convenceu a quem errou. Mas a gente pode pensar numa apropriação indébita, que é receber algo e não devolver. Certo, João? Certo. Então vamos adiante. Bom, aqui é a diferença do furto mediante fraude por meio eletrônico e do estelionato virtual. É o que eu falei para vocês. No estelionato, o agente convence a vítima a entregar por meio virtual. E no furto mediante fraude, ele consegue subtrair, tem que subtrair a coisa, né? Desviar esse dinheiro lá. Parágrafo 4º C. A pena prevista no parágrafo 4º B, então, o que é o parágrafo 4º B? Está falando do furto. Passei aqui. A gente está falando, então, do furto ali pelo dispositivo informático. Então, furto mediante fraude pelo dispositivo informático. Nesse caso, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 a pena se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território, e também aumenta-se 1/3 ao dobro se é contra idoso ou vulnerável. Então, nós estamos falando do furto mediante fraude cometido por internet, no dispositivo informático, com razão, né, da questão lá do login lá e senha. Nós teremos, então, esse aumento de pena se for servidor fora do território nacional ou se for contra vulnerável ou idoso. E o parágrafo 5º a pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor, tá? Para ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, o sujeito subtrai um veículo para levar para outro estado ou para o exterior. Só que, guardem isto, e para consumar esse delito aqui, esse aumento de pena aqui, de 3 a 8 anos, tem que haver a flagrância ou a pegar o veículo, flagrante ou não, no outro estado, passando a fronteira, passando a divisa do estado do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, por exemplo, ou do Rio Grande do Sul, do Brasil, no caso, para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai. Tem que estar passando, senão não adianta pegar aqui em Cachoeira do Sul, e aí o sujeito confessa que era para levar para o Paraguai, não vai configurar o parágrafo 5º. Tem que estar passando a divisa ou a fronteira.
que é a jurisprudência que fala isso. E o parágrafo 6º é a questão do abigeato, pessoal. Então, a pena será de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção. É a questão do abigeato. Então, os semoventes, né, bovinos, suínos, caprinos, os cavalos, né, se forem furtados, aí nós teremos essa pena maior, que é o antigo, que se chama popularmente de abigeato. Mesmo que seja abatido ou dividido em partes, ainda assim haverá a incidência do parágrafo 6º no furto desses animais. Parágrafo 7º. Pena é de 4 a 10 anos se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios. Produtos explosivos ou acessórios que possam montar produtos explosivos, tem essa pena maior, incide no parágrafo 7º. Isso é para tentar diminuir a incidência de furto, né, de explosivos para utilizar em bancos, carro forte, ataques a operadoras aí de dinheiro, né? Bom, são 21h30. Vamos corrigir o TDE da outra aula e desta? Ou vocês querem tocar no roubo? Desculpa, eu não consegui fazer os TDEs ainda, professor. Pelo menos dessa aula, então. Até preferia mais conteúdo para eu poder fazer depois o TDE. E os demais? Que prefere? Pode ser conteúdo. Vamos tocar aqui o roubo um pouquinho. Semana que vem a gente faz esses 2 TDEs aí. Certo. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui. Aula 9. Eu não sei se eu coloquei no aula isso aqui. Se eu não coloquei, eu coloco amanhã. O que é isso? Falta dar pane no computador agora. Roubo. Compartilha. Está bem lento. Então, nós vamos tratar do artigo 157, que é roubo, enquanto ele está pensando aqui para compartilhar. Eu acho que é meu computador que eu troquei e não presta. Mas, enfim. Artigo 157, que é roubo. E nós veremos, então, também bem extenso, nós vamos dar uma olhada, ver um pedaço dele hoje, né? E aí, na semana que vem, a gente termina. É para compartilhar, mas está ainda pensando. Agora não compartilhe nem descompartilhe. Tá, vai compartilhar agora. E, ó, apareceu aí, né? Sim. Ih, acho que caiu. Acho que eu fiz coisa errada aqui. Já vai compartilhar de novo, já. Ok.
E aí, João, saiu uma janta hoje, hein? Hoje ainda não. Tá, ok. Acho que agora vai compartilhar. Uhum. Então, vamos lá. Artigo 157, então. Subtrair coisa alheia móvel. Então, é o mesmo verbo furto. Subtrair coisa móvel alheia, igual furto. Para si ou para outro, igual furto. A diferença vem aqui, ó. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, difere do furto, que o roubo tem grave ameaça ou violência. Violência é lesão. Grave ameaça é que ameaça a pessoa, né? Ou, segunda parte, depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Amarrar a pessoa, por exemplo, ou dois seguram a pessoa, ou bota ela dentro de um quarto, enfim, e subtrai. Então, o furto é subtrair com violência ou grave ameaça, ou depois de impossibilitar a resistência dela, pratica a subtração. Reclusão de 4 a 10 anos. Esse é o chamado roubo próprio. Por que próprio? O caput, porque primeiro subtrai, primeiro usa da grave ameaça ou violência para subtrair. Então, ameaça a pessoa ou bate na pessoa e pega o celular. Então, primeiro, ameaça ou bate. Violência ou grave ameaça. E subtrai a coisa. Roubo próprio. No roubo impróprio do parágrafo 1º, logo depois de subtrair, então subtrai a coisa sem o uso de violência ou grave ameaça, mas para manter a posse do objeto, né, acaba usando da grave ameaça ou violência. Então, na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, subtrai sem violência, portanto, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade ou detenção da coisa. Então, inverte. No caput, roubo próprio, usa da violência e subtrai, ou da grave ameaça. No roubo impróprio do parágrafo 1º, o que faz? Impróprio. Nesse caso aqui, subtrai a coisa sem violência e depois, para manter a posse ou até para ficar impune, usa da violência ou grave ameaça. Tudo certo? A diferença, hein? Parágrafo 2º. Aumenta-se, então, de 1/3. Então, até a metade, 1/3 até a metade. Nós vimos que a pena é de 4 a 10. 4 a 10 anos. Aumenta-se em 1/3 até a metade, se, inciso 1, revogado. 2, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 3, se a vítima está em serviço de transporte de valores. Agora já não funciona. Transporte de valores, e o agente conhece tal circunstância. Então, o roubo a carro forte, por exemplo. A vítima está em transporte de valores. 4, se a subtração for de veículo automotor, para ser levado para outro estado ou para o exterior. E o 5, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que possibilitem a fabricação, montagem ou emprego. E o 7, se a violência é exercida, então, com o emprego de arma branca. Arma branca é faca, espeto, caco de vidro. Não quis passar agora. Parágrafo 2º-A. A pena também é aumentada em 2/3. 1, se a violência ou ameaça é com emprego de arma de fogo. 2, se há destruição
ou rompimento do obstáculo mediante o emprego de explosivo, artefato análogo. E parágrafo 2º-B, se a violência grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Parágrafo 3º, se da violência resulta lesão grave, onde é que está minha caneta aqui? Lesão grave, ou a pena é de 7 a 18 anos. Tá ruim. E morte, se resultar morte, aí nós teremos pena de 20 a 30 anos. Ó, morte, 20 a 30 anos. Se dá violência, então resultar morte, 20 a 30 anos. Se da violência subtrair e resultar lesão grave, 7 a 18 anos. Não há, então, falar em princípio da insignificância no roubo, porque tem violência. O que mais aqui? STJ. A violência, pessoal, é direcionada à vítima e não à coisa. Então, se usa da violência, parou a caneta de novo, contra a vítima e não a coisa. O que o STF fala também? É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente para a caracterização do roubo imposição de força física, material ou simples, vias de fato. Então, havendo violência ou grave ameaça, nós temos aí a caracterização do roubo, da subtração da res. Roubo de uso, nós vimos lá o furto de uso. Roubo de uso não tem, porque tem violência. Não existe, então, roubo de uso. Roubo contra várias pessoas, isso aqui é interessante. Ó. Entra num ônibus e anuncia um roubo, um assalto, como fala. Então, um roubo. Nós temos uma única grave ameaça. Né? Então, o que nós teremos? Segundo o STJ, crime de roubo mediante uma só ação, porque é uma grave ameaça, aponta a arma para todos que estão ali dentro, por exemplo. Mas vítimas distintas, várias pessoas. Enseja o reconhecimento de concurso formal e não crime único. Então, o que quer dizer isso? Que haverá um delito com aumento de pena, conforme lá o artigo 70, se eu não estou equivocado, 69 ou 70, 70. 69 é concurso material, 70 concurso formal. Então, haverá um aumento de pena, nesse caso aqui, porque tem diversas vítimas. Deixa eu botar, vamos ver qual é o aumento aqui. É de 1/6, vamos ver aqui. Artigo 70, concurso formal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou ser iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, nesse caso do furto, do roubo, com várias vítimas, como no ônibus, nós teremos, então, a pena de um roubo aumentada ali até a metade, em virtude de haver várias vítimas. Vamos ver o que é mais aqui. O NUT aqui faz uma observação na questão alguns casos excepcionais, né? Por exemplo, o sujeito roubo famélico, né? Rouba para pegar um pouquinho de comida. Poderia ser então, um roubo famélico excluir a ilicitude. Também ele dá um exemplo do sujeito que rouba um carro para levar o pai, a mulher, o filho que está infartando. Então, ele rouba um carro e leva. Teria, então, estado de necessidade. Trombada, a gente já viu lá no furto, que na verdade é roubo, não é furto. Bom, a questão da consumação. O STF entende, né, que desnecessária é a posse mansa e pacífica. Então, se pegou o objeto, inverteu a posse, usou da violência, ameaça, pega o objeto, subtrai o objeto com o uso da violência ou grave ameaça, inverteu a posse, consumou o delito.
Concurso com extorsão. Nós vamos ver extorsão mais adiante, mas eu vou ler essa jurisprudência aqui, do STF. Apesar de eventual dificuldade em casos práticos da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. Bom, não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática de extorsão e vice-versa. Aqui tem um exemplo, ó, que vocês vão entender. Ficam configurados os crimes de roubo e extorsão em concurso material, então soma as penas. Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, isso é roubo, subtrai lá o celular, ameaça a pessoa e pega o celular. A constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro. Essa é a extorsão, segundo o STJ. Então, nós teríamos duas situações. O roubo, tu ameaça a pessoa e pega dela um objeto. Na extorsão, que nós estudaremos mais adiante, o entendimento é que deve haver uma certa participação da vítima. Por exemplo, ameaça ela vai dentro do carro, vai dentro da casa, pega o cartão e entrega para o autor. Ela teve uma participação. Roubo, não. No roubo, tu chega e já pega nela, algo está com ela na hora ali. Essa é a diferença do roubo para a extorsão. E os dois podem ocorrer no mesmo momento fático e ensejar um curso material que é a soma das penas. Vamos tocar mais 5 minutos e a gente encerra. O roubo próprio e impróprio. Caput é o roubo próprio. Está aqui embaixo. Ó. A minha caneta parou de funcionar, mas está aqui. Ó. Funcionou de novo. O agente usa violência ou grave ameaça para retirar o da vítima. É o caput. O roubo impróprio emprega violência ou grave ameaça após subtrair o bem. Isso está no parágrafo 1º. Subtrai o bem para assegurar a impunidade ou para assegurar a coisa. Sumiu de novo a caneta. Pega o uso da violência, então, depois de pegar o objeto. Subiu de novo aqui a caneta. Então, no STF aqui. STJ. Roubo próprio e impróprio. Roubo STJ. Nos moldes do artigo 157, violência ou grave ameaça, caracterizadoras do crime de roubo, poderão ser empregadas antes ou durante, logo após a subtração. O agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer do meio violento para garantir a posse da res furtiva, ou ainda a impunidade do delito, será praticado o roubo, crime de roubo, ainda que na modalidade imprópria. Então, usou violência para subtrair, roubo próprio, caput. Subtrair, depois usa violência para manter a posse, por exemplo, roubo impróprio, parágrafo 1º. Já falou, roubo próprio e impróprio. Bom, pessoal, aqui o parágrafo 2º, então, começa os aumentos de pena. Nós vamos ver todos eles, então, na próxima aula. Deixa eu tirar aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, professor. Não. Então tá, pessoal. Então, na próxima aula, eu vou parar de gravar aqui, a gente termina o roubo e corrige os TDS. E entramos em outro crime já também. Professor, o senhor não postou esse último slide também, tá? Tá, vou colocar então.